Olá, bem-vindos a mais um podcast da Doutora Gi. Hoje, novamente, porque eu me empolgo com todo mundo que vem, mas com uma presença super importante na minha vida profissional e também na minha vida pessoal. Doutora Maria Luísa Galouro, médica, geriatra, então clínica médica, geriatra, trabalha há longos anos com cuidado paliativo e agora vem, já há um tempo, mas se enveredando pelo lado da medicina do estilo de vida. Doutora Maria Luísa participou da minha formação como médica na minha primeira residência. A doutora Maria Luísa era chefe da residência da clínica médica. Então, é uma figura médica muito importante na minha vida desde o começo. E hoje eu sinto que juntas, e aí com muita honra que eu falo isso, a gente enveredou por um caminho de uma medicina muito mais voltada para o indivíduo do que para a doença. Então, é um prazer te receber aqui, Malu. Vou chamar de Malu porque acho que a gente tem intimidade para isso. Então, é um prazer te receber aqui. Te agradeço pelo seu tempo. Sei que o seu tempo é corrido, como de todos nós, e tirar um tempinho para estar aqui com a gente é uma verdadeira honra para mim. Então, muito obrigada, Malu. Vou deixar que você se apresente, que não tem ninguém melhor do que isso. Obrigada, Gi. Primeiramente, te agradecer pela oportunidade. Para mim é um prazer estar com você. Eu gosto muito de você. E ter percorrido com você todo esse processo, esse tempo também é de muita importância para mim. Bom, eu sou médica geriatra e clínica geriatra. Também sou professora na Universidade de Medicina, e paliativista. Fiz uma formação em cuidados paliativos depois da geriatria. E foi por trabalhar com o fim da vida e com as doenças no envelhecimento que eu falei, meu Deus, eu preciso atuar na origem das coisas, não no fim. Porque até pela essa minha vivência com os arrependimentos das pessoas, onde elas colocam isso no consultório, eu falei, não é possível, a gente precisa atuar antes da doença. Foi quando eu fui procurar a medicina do estilo de vida, que é uma pós-graduação aqui no Brasil, ainda não é especialidade médica, mas tende a se tornar, e eu fui fazer essa pós, terminei em 2023, e agora eu tenho atuado com essa pegada da medicina do estilo de vida, e estou muito feliz com isso. Não deixei de ser paliativista e nem geriatra, mas eu acabo colocando a MEV, a gente fala MEV, na especialidade, com esse enfoque do paciente como um todo e na prevenção. Eu repito aqui, quem acompanha a gente no podcast sabe que eu repito muito que a gente ou como a gente constrói a nossa vida, né? E eu uso o MEV de um outro jeito, porque a mudança do estilo de vida do paciente ao longo do processo, seja ele qual for, desde o paciente que a gente diagnostica um câncer de cólon e propõe ele um tratamento, então a mudança do estilo de vida da alimentação, do que ele vai enfrentar ali para frente, até o paciente que busca a gente em algum processo de emagrecimento relacionado à endoscopia bariátrica e que a gente propõe essa coisa muitas vezes do balão intragástrico, da gastroplastia, mas que com a gente na clínica sempre começa com a mudança do estilo de vida. Ninguém fica gordinho porque faz tudo certinho, come, faz atividade física. Então, eu acho que a mudança do estilo de vida, como o MEV, ou a medicina do estilo de vida que trabalha isso, é a base de todas as coisas. Eu sou uma fã pessoal disso e admiro muito. E essa coisa dessa pós-graduação que surgiu, para mim também foi novidade. Eu tive contato há cerca de uns 2 anos atrás com uma colega também, anestesista, que foi estudar isso, e nem eu conhecia. E eu fiquei encantada do que é. E hoje na clínica, quando eu falo sobre isso, as pessoas me perguntam o que é a medicina do estilo de vida. Então, eu gostaria que você explicasse, Malu, o que é essa medicina do estilo de vida, o que você faz? Então, a medicina do estilo de vida, ela, como especialidade, que já é nos Estados Unidos, né? Então, surge em Harvard, e ela tem o apoio de 6 pilares, que significa saúde, né? A gente precisa de 6 pilares. Então, é nutrição, atividade física, gerenciamento de estresse, é um dos 3 também, dos 6, sono, conexões e relacionamentos e controle de substâncias. No caso, não fumar, né, tabagismo, atuação contra o tabagismo e álcool em excesso e outras substâncias. Então, acredita-se que esses 6 pilares eles são fundamentais para que a gente tenha uma saúde saudável, né, a gente tenha saúde, né, e com qualidade de vida e longevidade. Então, a gente precisa trabalhar nesses 6 pilares, porque, inclusive, um tem ligação com o outro. Então, não adianta você ser um atleta, super atleta, de alto rendimento, se você não dorme bem, né? Se você, às vezes, até utiliza o esporte para querer
desestressar e, na verdade, você não atua no gerenciamento de estresse, não só com atividade física. Então, a gente precisa atuar nesses 6 pilares. Ou não come direito e o estresse metabólico ali daquela atividade física para você se lesiona e acaba não... Exatamente, porque a consequência vem, exatamente. Exatamente. E aí, você sabe que a hora que você falou ali do último pilar, né, que você citou, que é essa coisa da remoção de substâncias, lógico, a gente vive uma sociedade de, hoje em dia acho que menos, mas de remoção de substâncias ilícitas, né? Ou ilícitas como cigarro, álcool. Mas eu também vejo, nesse primeiro contato que eu tive, que foi a doutora Fernanda, uma remoção de outras substâncias, que é a medicalização. Nem sei se existe isso. Sim, sim. Mas a geração que me precede, a minha geração, é assim. Ó, um exemplo clássico. Estou com dor de estômago, doutora, vim fazer uma endoscopia porque estou com dor de estômago. Ah, ótimo, tá bom. Você toma algum remédio todo dia? Omeprazol. Como que você toma omeprazol se você nem fez a endoscopia para saber? Porque qualquer médico que você vai, dor de estômago é igual omeprazol. E hoje, até voltando do SBAG, do congresso que eu voltei ontem, ele traz que hoje em dia a gente tem muita gastrite alcalina, que é por inibição tanto do ácido, como o omeprazol e seus parceiros. Então, hoje em dia, a gente tira o omeprazol muitas vezes. Então, acho que a gente não tira só essas coisas. Porque às vezes o paciente está ouvindo aí e fala assim, então nesse eu tô tranquilo. Eu não fumo, eu não bebo. Mas, poxa, faz uso de simvastatina porque teu colesterol tava um tiquinho alto assim, mas nunca regularam tua dieta, tua atividade física. Ou faz uso dos prazóis da vida porque teve alguma vez na vida uma dor de estômago relacionada, sei lá, com uma viagem, que comeu errado, passou um estresse. Então, a gente deixa de viver, eu sinto que a medicina, até esse momento, a gente vive uma transição, olhava para aquela foto do negócio, mas a gente não é foto, a nossa vida não é foto, a nossa vida é vídeo. Então, o que aconteceu antes daquela foto? Você teve um estresse maior, te deu dor de estômago, opa, vamos gerenciar o seu estresse? Sim. Você está num ritmo de trabalho que você não está conseguindo comer, está comendo fora todos os dias, opa, vamos gerenciar então o seu alimento? Então, eu vejo esse último pilar como o mais disruptivo, talvez, no nosso atual cenário médico, assim. Isso que você falou é importante, da medicalização, porque a MEV, inclusive, se apoia não no remédio. Não é que é contra, né? Tem situações que a gente precisa medicar. Mas a gente se apoia na questão da mudança de comportamento, que vai gerar mudança de hábito. Então, até um exemplo que você deu de remédio, tive um paciente a semana passada, que veio com os exames, com uma glicemia de jejum alterada, né, já consideraria um pré-diabetes em termos de exames. E aí ele falou, olha, o cardiologista falou que eu deveria tomar glifage, metformina, medicação para pré-diabetes. E aí ele me contando sobre a rotina da vida dele, ele falou que, doutora, mas vou te confessar, eu vou todas as semanas na padaria aqui de Sorocaba, que tem uma padaria famosa lá, e eu acabo comendo, abusando ali. E é hábito, a senhora está falando de hábito comigo, é hábito eu ir ali. Será que esse é o problema? Aí eu fiquei pensando, né? A gente tende muito na medicina tradicional então começa essa medicação, que você está com pré-diabetes, para você não se tornar um diabético. Mas ao você fazer isso, você está fazendo o quê? Com que esse paciente, inclusive tomando o remédio, ele se sinta mais liberto para ir lá e continuar na padaria. Já estou tomando o remédio, então eu posso continuar a fazer o que eu estou fazendo. Né? Então, e os efeitos colaterais desse remédio exatamente. Também, né? Porque no meu cenário veio muito do omeprazol, porque teve um trabalho publicado aí que os prazóis aumentavam a chance de ter demência. Né? Uma casuística pequena, esses trabalhos com um monte de viés aí que não vem ao caso, mas isso tomou a grande mídia, e isso veio de uma maneira, todo mundo querendo tirar o omeprazol. Qual é a grande missão? Remédio é droga lícita. Tem efeito colateral, é uma balança. O efeito benéfico supera o efeito colateral neste paciente? Supera, beleza. Nesse seu paciente, a metformina dá diarreia, né? Isso. Então, assim, esse paciente precisava tomar metformina? Ou será que ele poderia fazer uso de mudança, de ajuste na dieta que ele mesmo teve a consciência de trazer e ficar sem o medicamento? Exatamente. Né? Porque acaba que o remédio muitas vezes vira uma muleta para que você continue permanecendo com hábitos anteriores e que, ao longo do tempo, vai te trazer o efeito adverso do remédio e você sim vai se tornar um paciente doente, né, com as doenças crônicas, que esse é o grande problema hoje, e não vai mudar nada. Então, assim, é importante a gente atuar na MEV, a gente atua aí, na mudança de comportamento. Então, o porquê, né, que a pessoa come por uma necessidade maior, de que para ela é uma forma de liberar o estresse. Então, tem algum motivo e a gente atua
como um médico, no caso da MEV, a gente fala que a gente é um tutor, né? Onde a gente deixa aquela condição de que o médico fala o que o paciente tem que fazer, ele obedece. Não. O médico traz para a vida dele, a vida do paciente, e ali a gente vai ajudar, através até de pilares de coaching de saúde, né? Porque quando a gente faz a pós, a gente faz medicina do estilo de vida e coaching em saúde, porque a gente utiliza ferramentas para que a gente possa atuar nessa condição de comportamento e mudança. É muito legal isso, porque é o duradouro, né? Não adianta. Eu converso muito com os pacientes assim, eu vou fazer dieta. Eu falo que tem regime e tem dieta. Regime é o que a gente faz por um curto período de tempo e faz certos sacrifícios. Dieta é o que a gente faz a nossa vida inteira. Não que a gente não possa um dia comer errado, mas a dieta a gente faz todo dia. Se você não traz aquilo para a realidade daquele paciente que é único, não existe outro igual ele. Se você não traz para a realidade dele, não perpetua. É muito difícil que perpetue, né? Eu me coloco no lugar dos pacientes porque em alguns momentos a gente é paciente. Uma coisa que vem imposta, que vem isso porque precisa, você sustenta aquilo, mas por um tempo. E normalmente, quando esse tempo vence, e aí você como geriatra sabe muito mais dizer isso do que eu, esse tempo quando vence, às vezes já é tarde demais para você criar um novo hábito, fica tudo muito mais difícil. Então não adianta, a gente tem que tentar. O tratamento da medicina, eu acredito muito nisso, assim. Meus pacientes que assistem não me deixam mentir. Que cada um tem o seu tratamento. O tratamento da Malu não é o tratamento da Giovana. Não existe. Por mais que a gente tenha uma coisa muito parecida, que nos una, que são várias, mas você é você, eu sou eu. Então, se não ser o meu tratamento, não vai dar certo, entendeu? Tem que ser centrado na pessoa. Tem até um caso que a paciente, ela chegou e falou, olha, eu tenho vários arrependimentos. Então, hoje, assim, eu sei que eu vivo a consequência disso. Né? Ela estava com 75, mais ou menos, 75 anos. Ela falou, mas agora eu não tenho mais nada o que fazer, né? Então, eu já estou... Mas, sim, sempre tenho o que fazer, porque é aquela coisa que você falou. Todo mundo tem um processo de vida, uma história, e a MEV vem, inclusive, para falar isso, que independente da idade, há sempre o que fazer para que a gente mude isso, molde de uma forma que a pessoa, mudando o comportamento, ela vai se tornar mais saudável. Que possa ser até uma convivência social diferente, né? Ela atuar no movimento, ela fazer alguma coisa, comer melhor, mas que ela possa, às vezes, se socializar, porque às vezes esse é o grande problema, né? Que é a questão das conexões. Então, sempre tem o que fazer, sempre há como a gente atuar, independente da idade, mas, como você falou, focado na história biográfica da pessoa. Isso que une até a MEV ao cuidado paliativo, né? Porque o cuidado paliativo é totalmente voltado para a história biográfica, o contexto da vida da pessoa. E como é bom você poder atuar de uma forma que você vem antes da doença, né? E mude essa questão de comportamento. Com certeza. Eu vejo mesmo esse link, assim, né? Do pré e do pós, assim, né? Nessa medicina do estilo de vida associado a todo cuidado paliativo. E, Malu, você falando aqui, foi inevitável não enxergar talvez isso na sua história, né? Eu te conheço há muitos anos. Sim. E eu vejo hoje, uns 12 anos depois, uma outra Malu, né? Malu, para quem não sabe, e eu vou apresentar, vou ter a honra, Malu tem 2 filhas, Malu é médica, professora universitária, né? A gente trabalha junto, inclusive, em alguns locais de gestão de serviço público, que é um desafio extra, porque envolve um pouquinho de empresariado aí, né? Então, nessa coisa multifacetada de Malu, eu vejo uma evolução de uns anos para cá. Vejo uma Malu que hoje tem uma atividade física. Fale um pouquinho da tua rotina de atividade física, porque eu vejo você super engajada e numa ascensão, assim, na corrida impressionante. Eu realmente mudei. Eu realmente mudei e eu fui... A vida foi mudando, né? E aí vem essa questão, vem a maternidade, que eu acho que é um processo que a gente se dedica e é importante, né? Até para as mulheres que possam estar escutando a gente, que às vezes fica aquela necessidade, meu Deus, agora eu preciso fazer alguma coisa, eu só, né, tô acabada porque eu preciso cuidar dos filhos. Normal, a fase passa. Passa. Quer dizer, preocupações não, mas talvez o nosso... Porque eu tô assim. Passa. A gente consegue encaixar o tempo, consegue encaixar o tempo para a gente poder se olhar um pouco mais, né? Porque a maternidade a gente deixa de se olhar muito, né? Mas é possível, né?
E aí foi a partir disso, desse processo, que acho que tem relação até com a minha separação, que eu acho que o divórcio, não que eu acho que não apoio o divórcio, não é isso, mas acho que para mim foi, na minha vida, foi um divisor de águas onde eu precisava me enxergar, né, de fato, e aí eu comecei a mudar o estilo de vida. E eu comecei a correr para gerenciar estresse. Eu comecei a corrida porque era uma forma de eu poder desabafar, liberar dopamina, e era ali. E eu fui aprendendo a ter gosto pela corrida. E eu fui me motivando porque eu via que eu começava a correr e eu corria bem e podia... Foi quando eu comecei a me programar com assessoria, com tudo isso, para fazer meias maratonas. E eu pretendo ano que vem fazer uma maratona, né? Esse é o meu objetivo, fazer uma maratona ainda, né? E mudou totalmente a minha vida, né? Porque eu fui... Como eu falei, essa mudança de comportamento me trouxe a corrida como um hábito hoje. Se eu não corro, eu não fico bem a semana. Isso é uma coisa muito louca, porque as pessoas, elas romantizam, né? Eu vivo esse processo da maternidade de uma maneira muito intensa. O Luca tá com 2 anos e meio, então eu tô literalmente no olho do furacão, né? Sim, sim. Mas tô aí, né? Eu falo, meu pai costuma falar que a gente tem que manter a cabeça fora d'água. Tá passando a tempestade, você só não pode morrer afogado e tentar se manter ali. Então eu tento, dentro do meu melhor cenário, também por gerenciamento de estresse e por construção de saúde, manter a minha atividade física. Tudo que tá dentro do meu controle eu tento fazer. Então eu tento comer direito, porque eu falo, isso eu consigo. Então, vou sair de casa, vou levar pra não comer na rua. Eu tento ali gerenciar. Mas o que eu acho legal de quando eu trago os meus convidados aqui é que eu gosto que as pessoas falem da sua vida, porque é muito legal como... É igual a vida da maior parte das pessoas, né? Normalmente as pessoas acham que a atividade física entra na nossa vida como eu acordei desde pequena, eu estava andando na rua e um coach viu que eu tinha jeito para a corrida. E não é assim. Gente como a atividade física entra muitas vezes como um socorro. Então, socorro, eu preciso de algo que me libere hormônios de prazer. Socorro, eu preciso emagrecer porque senão eu vou morrer. Socorro. E aí, no inexato, do inesperado, surge algo que é positivo. Mas a gente precisa dar chances. E aí, quando eu converso, assim, alguém na conversa atrás, que foi de uma maneira, assim, não tão romântica, eu acho muito legal. Porque a gente vive a geração que posta, né? Que faz. E normalmente a gente nunca posta os perrengues. A gente sempre posta as conclusões. E todo mundo tem os seus perrengues. Todo mundo tem as suas dificuldades. E a grande maestria da vida, e hoje a maternidade me trouxe isso com um pouco mais de sabedoria, é a gente tentar equilibrar ali o que a gente acha que é mais importante naquele momento. Mas aí, como mãe, de mãe para mãe, ou melhor, de mãe para mãe, é importante a gente gerenciar o nosso tempo e se enxergar de alguma maneira, porque depois você deve ter um monte de gente que você vê ali no cuidados paliativos, ou na geriatria, pacientes mais velhos que vêm para pedir ajuda, que você acaba se negligenciando como pessoa, em prol de oferecer para o próximo, isso é uma coisa muito da mulher, né? Sim. E aí, a hora que você vê, o balde já está semi-virado e você está tendo que correr atrás, muitas vezes sozinha do prejuízo, porque a construção da saúde é uma coisa nossa, não cabe muitas pessoas no meio desse caminho. O que eu falo sempre para os pacientes, coloque-se na sua agenda. Você precisa ter espaço na sua agenda. Até eu faço um MEV num grupo esportivo, né, que eu também atuo dentro de um projeto esportivo, que foi criado para atletas de alto rendimento e hoje tem o braço da longevidade onde eu atuo. E a maioria dos meus pacientes, mesmo atletas, são empreendedores, são empresários, e eles vivem muitas vezes 8, 9 horas em home office, trabalhando com reuniões atrás de reuniões e acabam encaixando o treino nesse processo. E eu falo, você precisa se colocar mais na sua agenda, não só na atividade física, mas você precisa gerenciar o seu estresse e tudo mais. Esse é o processo de se colocar na agenda. A gente tem muitos compromissos, mas a gente precisa se colocar na agenda. Com certeza. O autocuidado, ele faz parte. Foi assim que a corrida foi o que você falou. Eu fui correr para tirar o estresse de todo o processo que eu vivia nessa condição de mudança pessoal. E aí eu fui vendo que ali eu tinha prazer, eu fui reconhecendo a minha mudança de corpo. Aí veio a necessidade, de fato, do exercício resistido da musculação, porque eu comecei a ter lesão, né? Então a gente precisa, não adianta só correr, e a musculação é importantíssima para que a gente possa melhorar a condição de força e massa muscular que a gente vai perdendo com a idade. Então, assim, uma coisa foi encaixando na outra. E aí veio a questão da MEV. Quando eu fui fazer, eu falei, mas espera aí, como é que eu vou falar para as pessoas mudarem hábitos se eu não
sou exemplo. Inclusive, tem estudos científicos mostrando que médicos que fazem atividade física, que são engajados em comportamento saudável, são os que mais recomendam aos pacientes. E os pacientes olham para a gente e falam, espera um pouco, né? Exatamente, é o cardiologista que fuma, né? Não desculpa os colegas cardiologistas, mas a gente não pode ser hipócrita. Então, né? Todos temos defeitos, mas existem defeitos que nós temos que saber ponderar, né? Isso. Aí vem essa necessidade de autogerenciamento e que faz parte, né, da minha própria vida, foi quando eu comecei a falar. E hoje, quando eu vou para o Instagram e coloco os meus vídeos lá, né, que hoje ainda o pessoal tem me procurado, o pessoal de mídia social, você não quer fazer alguma coisa? Porque, por enquanto, ainda eu faço vídeo, a minha sobrinha edita, eu ainda estou nesse processo de realmente profissionalizar isso, porque eu estou vendo que o negócio está crescendo, né? É um mal necessário. Eu vivi esse mal processo, necessário. Mas, assim, hoje eu vejo, assim, o que eu coloco ali é a realidade, né? É ali o treino que eu faço, um pouco do estresse que eu falo que a gente precisa gerenciar. Então, ali eu trouxe até uma forma de poder, também, além do consultório, a gente poder engajar mais as pessoas, porque existe essa necessidade da gente se colocar na agenda, porque só assim a gente vai conseguir adquirir hábito saudável, né? Malu, e você trouxe uma coisa aqui na sua fala que eu queria o seu parecer agora de geriatra, né? Que é impossível separar uma coisa da outra, mas a construção de músculos e uma longevidade saudável no sentido de independência. Porque hoje, quando a gente fala longevidade saudável, é que nem o chip da beleza, né? Criou-se uma coisa, um estigma nisso. Não, eu chamo de longevidade saudável um idoso que quer ter qualidade de vida aos seus 80 anos, a sua independência. Como que é a construção de músculo para o idoso? Então, é a mesma recomendação para o adulto, em termos de recomendação. Então, o ideal é que, pelo menos 2 vezes por semana, o idoso, assim como o adulto, faça exercício resistido, né? Então, isso é preconizado até pela Organização Mundial de Saúde, porque naturalmente a gente vai perdendo massa e força muscular. Então, isso começa a partir de 40 anos ficar muito mais evidente. Com 80 anos, perde-se mais ainda. Então, é um processo que, a depender de hábitos e de comorbidades, né, doenças já pré-existentes, isso acelera, né, o que a gente leva para uma condição chamada de sarcopenia, já importante. E hoje a nossa estrutura, tanto óssea, né, de sustentação óssea e de sustentação de saúde, é o nosso músculo. Porque uma pessoa sem músculo é uma pessoa que é evidente ali que a nutrição dela também não é adequada. Eu falo que é um prédio sem estrutura. Exatamente. Né? Eu gosto sempre de trazer isso, porque hoje em dia desmistificou-se a musculação também, né? Antes, musculação era aquela coisa de homens fortes, marombados, né? O meu personal trainer é bem fortão, assim, né? E aí, às vezes eu tô com ele na academia, vem uma senhora e fala assim, ai, como você fez pra ficar tão fortão? Ai, você vai treinar com ele, vai ficar igual ele. Eu falo, bem que eu queria. Mas, né? As pessoas têm esse estigma de que se a gente faz musculação, a gente vai ficar muito fortão. Hipertrofiado, né? E não é verdade, né? Eu acho que cada vez mais, e era isso que eu quis trazer na sua fala também, é que a gente precisa de músculo para independência. Então, o idoso tem sim que fazer resistência muscular, ou ir para musculação, ou fazer alguma resistência de carga, né? Isso a gente faz isso. E a gente faz isso sem necessariamente estar na academia. Então, qualquer atividade que a gente vai exercer, né? A gente tem que ter uma força contra uma carga, né? A gente está exercendo o exercício resistido. A gente está fazendo o exercício resistido. E não tem idade. Pacientes com 90 anos. Tem um estudo da MEV que mostra que idosos com 90 anos, começaram com 90 anos mudar estilo de vida, tá? Começou com 90 anos. Onde, claro, não era só atividade física, mas entrava a nutrição, entrava gerenciamento de estresse. Os 6 pilares que eu falei, eles tiveram um aumento de expectativa de 5 anos a mais. Então, assim... 5 anos para quem tem 90 é 90. Muito ano, entendeu? 90. Então, assim, olha a capacidade, né? Para indivíduos com acima de 40, nesse estudo, aumentou a expectativa em mais de 20 anos. Olha lá. Então, assim, não tem sempre o que fazer, independente da idade, e dá para a gente indicar, inclusive, né, o exercício resistido para o muito idoso, para o nonagenário. Então, há sempre o que fazer, porque a gente precisa dessa condição de
sustentação e ganho de força, amplitude, né? Onde a gente fala também da mobilidade, de equilíbrio. Então, os exercícios de equilíbrio, eles também são super importantes para o envelhecimento. Então, entra aí a condição de exercício até aeróbico, mais resistido e mobilidade e equilíbrio. Prevenção de doenças. Como que a MEV atua? Tem alguma diretriz? A diretriz é focada nesses 6 pilares mesmo. Né? Quando a gente fala de nutrição, pela MEV, foca-se muito na nutrição baseada em vegetais. Né? Esse é um grande pilar da MEV. Então, não é que é contra carne, enfim, né? Mas sabe-se de vários estudos mostrando da questão da carne vermelha, com uma prevalência maior para substâncias aí cancerígenas, né? E totalmente contra os processados e ultraprocessados, que infelizmente é a nossa grande rotina, às vezes na correria da vida acaba comendo. Mas para a gente tentar evitar isso e incorporar mais a nutrição baseada em vegetais. Então, é aquela coisa que não é tirar, mas tem que incorporar, esse é o ideal. Porque tem muito estudo mostrando o aumento de expectativa de vida e redução de doenças, prevenção de doenças. Você sabe que eu costumo sempre... Eu sou da geração que quando a gente se formava, era assim... Você já viu a sua previdência privada? A sua aposentadoria, né? Já tá recolhendo lá, né? E a gente, como médico, autônomo, é um cenário completamente diferente em relação a isso, né? E eu lembro que logo que eu me formei, eu ficava com isso na minha cabeça, né? Essa preocupação. Hoje, como médica, aí com uma curva um pouco mais sólida de aprendizado, eu vejo que o principal investimento, a principal aposentadoria que nós podemos ter é a nossa saúde. Então, nós fomos uma geração no qual a importância da previdência privada era muito... falava-se muito. Hoje eu espero que o meu filho e que as suas também sejam da geração que o cuidado com a saúde para que você seja independente financeiramente, independente para traçar o seu caminho por um longo período, seja predominante a essa cultura antiga que a gente tinha, né? Eu sempre dou o exemplo do meu avô que tem 83 anos e trabalha e dirige. Então, e ele sempre teve uma dieta, uma rotina no qual naquela época ele era um maluco. E hoje ele tá super bem aí, gozando de saúde e de liberdade. Então, eu gosto muito de falar isso, assim, para os pacientes, né? Isso é importante. Até, você falou das crianças, a Manu às vezes vem e fala, mãe, mas a minha amiga, ela é tão magrinha e ela só leva lanche, só salgadinho. Tudo que você fala que eu não posso levar na escola, ela leva. Brownie, salgadinho. E eles vêm, né? Coxinha. E como assim? Eu falo, filha, não é ser magro, isso não é a saúde é além disso, né? Não é o que você está vendo. E é difícil, porque, infelizmente, né, a gente tem que combater nesse processo o que a sociedade, às vezes, até como você falou, né? Essa questão que muitos, às vezes, vêm te procurar com a questão da obesidade e tal, mas você atua de uma forma totalmente diferenciada, porque você atua na questão da obesidade como uma condição de saúde e não só de composição corporal, né? Então, essa geração, ela vem também, e aí ela fala, pode ser. Aquela coisa, né, que... Talvez, que é um pouco difícil, por quê? Porque está no meio ainda... Né? Contaminado, né? Inclusive, uma das amiguinhas, né? Até o pai teve um câncer de cólon novo, né? E a gente sabe que o câncer de cólon tem total relação com a questão da dieta, né? Com a questão da dieta. Então, aí eu sempre fico pensando, poxa, precisa levar isso para a educação escolar. Muito, muito. O Marcos, ele fica... Mas eu também acho que a gente é transição disso. Por exemplo, educação financeira. Não se falava antigamente. Hoje em dia, as crianças têm uma base de educação financeira muito mais sólida na escola. Sim. Eu espero que as próximas gerações sejam mais sólidas no sentido da educação alimentar, né? Eu vejo com o Luca que hoje, para mim, é muito mais fácil. Até a gente conversou com a Shimara, que é a nutricionista oncológica que estava aqui com a gente, sobre a regra dos 1000 dias, que é o não dar coisas nos primeiros 1000 dias. Na minha geração, e talvez, eu acho que da sua filha mais velha não, no Manu talvez, não tinha tanto, né? Tinha essa coisa do, um danoninho vale mais do que um bifinho, que eram coisas
ultraprocessadas, mas que eram vendidas como coisas boas. Hoje em dia, na do Luca, meu filho, né, que tá com 2 anos, isso já é super forte, assim. A sociedade não dá açúcar até 2 anos. Poxa, deveria ser até muitos mais anos? Deveria. Mas que bom, já estamos evoluindo nesse passo, sim, né? Sim, isso que você falou, até na pós da MEV, a gente teve uma aula com o neuro, que faz MEV, que ele até falou sobre esse condicionamento cerebral que a gente tem. Então, antigamente, e eu fui criada assim, você foi bem na escola, você fechou as notas, você vai poder ir comer o fast food, né? Que era difícil ir no restaurante fast food. Era um prêmio. Então, comer o fast food era um prêmio. Então, na nossa cabeça, é um prêmio. E a gente foi criado assim. Então, isso fica condicionado. Então, por isso que muitas vezes a gente fala, eu mereço isso, né? Hoje eu mereço. Hoje eu vou abusar. Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou comer nesse restaurante, porque é aquele prêmio. Mas, na verdade, não, né? Na verdade, você está adquirindo um alimento processado, não bom, né? Tudo bem, uma vez ou outra, né? A gente não vai aqui ser hipócrita, né? Não tem como você ser o 100%. Mas achar que isso é prêmio e que tudo bem de fazer sempre, ou de você tendo consciência, que você falou, hoje a gente já tem a consciência. Né? Hoje, quando eu preparo até o lanche das meninas, eu falo, meu Deus, como é que eu vou me ajeitar nesse lanche? Porque médico é corrido, não sei o que. Então, não tenho tempo de ficar, vamos fazer um suco natural. Falo, dentro daquilo, que uma água de coco, é o que tem menos aqui, aromatizante, não tem açúcar. Então, hoje eu tento escolher o melhor para que seja mais saudável. Tem que ter uma fruta junto na lancheira, sempre vai uma fruta, elas sabem disso, que a fruta faz parte do lanche. Então, assim, a gente procurar equilibrar. Então, enfim, começa lá desde os... E isso vem do conhecimento, né? Porque é o conhecimento do que precisa compor. A gente não tem educação alimentar. Eu atendo pacientes super orientados em outros aspectos que não sabem o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura. Isso. Então, a composição do alimento é uma coisa também que a gente tem que ensinar. Eu tento ensinar, né? Pro Luca, ele come o peixinho, eu falo, peixinho é pra quê? Aí ele fala, é pra ficar inteligente. E o macarrão é pra dar energia. Pra ele meio que entender o que é cada... Pra tentar ser esse contraponto. Malu, é uma delícia esse espaço de conversar. O tempo voa e a gente não vê passar. Nós estamos encerrando, infelizmente, para uma próxima. Essa é só a primeira edição, tá? Do Bate-Papo com a doutora Gi, com a Malu. Mas eu queria... eu aprendo muito com as suas reflexões. Eu já trouxe até em alguns podcasts aqui histórias que eu ouvi sua, que eu vejo contar em relação à tua vivência com os pacientes. Então, eu queria te convidar a encerrar com alguma história que você lembre de algum paciente seu, seja de terminalidade, ou seja de uma mudança extrema de vida, que te fez aprender e que você poderia dividir conosco para que nós aprendêssemos também. Fico de surpresa. Bom, eu vou contar uma história de um paciente que eu atendi com 45 anos, com uma leucemia. Eu entrei para conversar com ele, cuidados paliativos. E ele estava extremamente lúcido, ele estava no quarto, ele tinha passado pela UTI, porque ele pegou uma sepse grave e em vigência da leucemia. Mas ele conseguiu sair da sepse, que é a infecção, e foi para o quarto. E a gente conversando, ele entendeu, né, meu tipo de cuidado, e a gente bateu papo sobre a vida, e ele era corredor também. E ele falou, é difícil porque eu sinto falta da corrida, né, na minha vida. E foi quando ele falou para mim, né, que ele já não podia correr, ele estava num processo da doença em que o transplante não tinha sido bem sucedido. Então, infelizmente, ele estava dentro de uma condição de terminalidade da doença dele. E eu aprendi com ele porque ele falou para mim, quando você estiver correndo, você sinta o vento no rosto, né? Que é a sensação de liberdade. O que eu mais sinto falta é o vento no meu rosto, porque eu não imaginava o quanto isso era importante para mim. E isso, para mim, todas as vezes que eu corro e que eu tô cansada, porque às vezes a gente faz um treino longo, eu lembro dele, né? Tendo saúde, podendo sentir o vento. Então, acho que o meu recado é que a gente possa, nas coisas que a gente tem acesso, todo mundo tem acesso, né? Ao vento, ao sol, ao mar, à natureza.
né? Então, às vezes, você fala, mas eu não posso ir numa casa de praia, mas dá para você ir até o litoral, nem que seja um bate e volta, enfim. Quando a gente pode ali, o que a natureza traz para a gente, e a gente pode sentir, de fato, a gente dá o real valor, porque é quando a gente está perdendo a nossa vida, né? Claro, nós somos finitos, mas, enfim, quando a gente tem 45 anos, a gente não quer morrer, né? Com certeza. Então, mas são nessas condições que nos limitam, de fato, que eu falo que a doença é o único fator que realmente nos limita, para que a gente possa dar mais importância a isso que a gente tem e que é possível usufruir, né? Sem saúde, a gente não consegue sentir o vento também. Então, acho que esse é o meu recado. Acho que a saúde é tudo que nós podemos ter de mais precioso. E a gente, quando está na beira de um leito, de um hospital, a gente entende isso. E aí, como médico, a gente tem o privilégio, ou como profissionais da saúde, de ter um privilégio de olhar do outro lado. Né? Porque normalmente quem está lá e não é um profissional da saúde acaba olhando do lado de dentro. Sim. A gente consegue olhar do outro lado. Então, acho que a gente tem sim a missão de trazer para os nossos pacientes que o bem mais precioso que a gente tem é a saúde. Isso. E a gente luta por tantas outras coisas que são menos valiosas, e a nossa saúde a gente não luta. O nosso combustível, que é o nosso alimento, a gente não presta atenção. E eu sempre me impressiono muito com as suas histórias, e eu já contei uma de uma mãe que estava também em processo de terminalidade, que era uma neoplasia de pâncreas, e que ela só se foi a hora que ela pegou o filho, mesmo que morto. Eu aprendo muito com as suas histórias, e eu acho que todas as histórias elas têm em comum que, no geral, o que as pessoas valorizam ali, no final, o valor de verdade, é tudo simples. É um abraço de um filho que não tá, é um vento no rosto de uma corrida, é o poder comer quando você tá com uma sonda. Então, a gente tem o benefício de escutar isso do outro lado, e eu acho que a gente tem a obrigação de passar isso para frente. Eu tinha uma paciente que com câncer de pulmão, ela falou, eu ficava feliz, eu fico feliz quando eu consigo pegar o controle remoto para mudar o canal, e sem ter dispneia, sem ter falta de ar, né? São frases, assim, bem impactantes. E é isso, a gente tem que se olhar no espelho e se amar, né? Acho que essa é a primeira coisa, Gi. Acho que quando a gente precisa se olhar mais no espelho, olhar menos no celular. Eu sempre falo nas aulas, antes de você pegar o celular, olhe para você primeiro. Se olha no espelho, se identifica ali, né? Porque a gente precisa do nosso autocuidado, senão a gente não tem sentido, né? A gente perde o sentido. Malu, muito obrigada. Obrigada, Gi. Pela sua presença, pela sua sabedoria, pelo seu tempo. Digo que é a primeira de outras que virão. Obrigada. E é um prazer te ter aqui. Obrigada mesmo.